Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Senhor presidente, tem sido anunciado pela mídia em geral que o chefe do Poder Executivo mandará para essa casa, no dia de amanhã, um pacote de maldades que atingirá fortemente o conjunto do funcionalismo público. Queria trazer aqui, senhor presidente, que este é um governo que erra na forma e erra no conteúdo. Erra na forma porque sabemos todos nós que o rombo dos cofres públicos no ano de 2017 seguramente girará na casa dos 25 bilhões de reais. 15,2 bilhões da diferença negativa entre as despesas fixadas e os recursos estimados. E mais de 10 bilhões de dívida de exercício de 2016 e também de exercícios anteriores. Para enfrentar uma crise dessa dimensão, quando a receita está em torno de 60 bilhões, é necessário planejamento longevo e muitas medidas continuadas, e não pacotes. Pacote tem um sinônimo de assodamento, de análise pouco profunda e, em geral, fadado ao insucesso, ou por falta de fundamento legal, ou por falta do que é mais importante, de acordos políticos com a sociedade como um todo. Então, eu já, na preliminar, acho essa denominação de pacote horrorosa, ainda mais das maldades. Segundo, senhor presidente, é que entendo que projetos de leis têm que ser encaminhados a essa casa paulatinamente, com equilíbrio. Então, deveria vir, no dia de amanhã, o primeiro projeto de lei, que deveria tratar da nova estrutura do Executivo, com cortes daquelas secretarias que estão com atividade superpostas. Isto seria bem visto pela sociedade como um todo e não atinge a prestação do serviço nem ao próprio funcionalismo. E associada a essa reforma administrativa, com redução de custos, mas mantendo a agilidade da máquina administrativa, também deveria vir o corte, a redução, como manda a LRF e a Constituição, de no mínimo 20% dos cargos comissionados, falei no mínimo, com as correspondentes reduções dos encargos que se sobrepõem a esses cargos comissionados. Então, esse seria o primeiro carro-chefe, um ato do Executivo mostrando claramente que ele quer, a bem do serviço público, que ele quer cortar na sua própria carne. E, ao mesmo tempo, excitando os outros poderes constituídos, isto é, Poder Legislativo, Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria, o Tribunal de Contas do Estado, que pudessem também promover
as suas próprias reformas, respeitando a separação dos poderes. Então, eu acho que essa que seria a mensagem de amanhã. Mas, lendo nos jornais, se antecipa a possibilidade de vir também uma reforma do sistema previdenciário, com aumento de alíquotas, e até mesmo, já que o senhor é um homem que se especializou, antes de ser deputado e prefeito, nas causas das legislações relativas às aposentadorias, pensões, e ao INSS de uma maneira geral, como antecipar essa política, ainda anunciar a criação de uma sobrealíquota de 9%, ainda lendo no jornal que é de acordo com a Lei Complementar 109, que é a lei que rege a Previdência complementar e não a nossa Previdência. No mínimo, gera uma perplexidade. E por que esse assodamento? Se está anunciado que ainda este mês o Congresso Nacional receberá um projeto de lei da reforma previdenciária. E as reformas estaduais não podem ser separadas da reforma previdenciária da União. Tem que guardar, paralelo com as mesmas. E também porque, na leitura dos jornais, estaria havendo um acordo de governadores com o presidente da República, o Congresso Nacional, que aquela reforma valeria também para as unidades da federação. Então, no meu entendimento, é um assodamento que servirá para excitar mais ainda tantas contradições que nós vivemos hoje por essa profunda crise do Estado. Então, está faltando também, no meu entendimento, tino político, visão política para enfrentar os problemas. Porque nós estamos entrando, a partir de 1º de janeiro, no 3º ano deste governo e no 11º ano de governos continuados, com a mesma linha de gestão, infelizmente, fracassada. Ora, então por que nesses 2 anos anteriores, todas essas questões não foram, uma a uma, com cuidado, com atenção, cuidadas? Precisa sempre de pacotes, que são sempre assodados e com análises profundamente superficiais. Então, antes que aconteça a chegada dos mesmos, já estou mostrando aqui discordâncias de forma, sem sequer conhecer o conteúdo, porque tudo aqui que estou falando, o sei pelas leituras de jornais, como também sabe Vossa Excelência, porque nenhum de nós conhece nada sobre esse tema, como nós estivéssemos à parte das providências que o governo deseja tomar, como fôssemos carimbadores de decisões governamentais, e não o somos. Queremos, de fato, tirar o Estado dessa penúria. E sabemos que para tirar o Estado dessa penúria, tem que ter sacrifícios amplos, gerais e irrestritos. Mas também sabemos que quem tem menos responsabilidade nessa crise toda desencadeada é o servidor público. Ele não escolheu os caminhos
que o Estado decidiu. Ele não decidiu se o Estado devia gastar por conta em cima de recursos que seriam oriundos do pré-sal e que de lá não saiu. Ele não decidiu os empréstimos que o Rio Previdência tomou, descapitalizando o nosso sistema previdenciário. Esse servidor não se decidiu sobre o volume total de empréstimos que o Poder Executivo contratou e que explodiu em mais de 200% o limite definido pelo cenário federal. Não foram os servidores que decidiram sobre a perda total do controle dos benefícios fiscais, tributários, com renúncia de receita. Não foi os servidores que decidiram sobre a lógica da expansão dos serviços de segurança pública e saúde, sem haver os recursos necessários para enfrentar essa expansão de UPPs e UPAs. Não foi o conjunto dos servidores que decidiu que devia se gastar anualmente algo em torno de 10 bilhões de reais na área da segurança pública, em detrimento de 6 bilhões na educação e 5 bilhões na saúde. Até mesmo priorizando fortemente os gastos de transporte, que também bateu no ano de 2015 essa casa superior a 5 bilhões de reais, principalmente por causa da obra da pseudo linha 4, que eu particularmente chamo de linhão, que vai da Praça General Osório até a Gávea, porque da Gávea em diante deixa de ser o linhão, isto é, deixa de ser a linha 1 para de fato ser linha 4. Então, diante disso tudo, é preciso bom senso e moderação. E esta casa tem sido altamente interessada em minorar os problemas que têm sido vividos. Mas nada poderá ser resolvido de forma assodada. Até porque qualquer projeto de lei que entre nessa casa, existe a disciplina do regimento interno. Ele tem que ser pautado, discutido, emendado, reunião de colégio de líderes para depois se votar ou rejeitar. Por isso, senhor presidente, cabe essa alerta preliminar para que a gente possa ter a tranquilidade suficiente para verificar, de fato, aquilo que é de benefício do Estado ou aquilo que visa única e exclusivamente a ser um jogo de cena para punir o funcionalismo, sem, entretanto, representar a redenção das políticas públicas do Estado do Rio de Janeiro. Porque não há serviço público prestado sem ter o funcionário público qualificado. Essa é que é a verdade. As terceirizações acabaram de mostrar, senhor presidente, que não resolvem o problema. Quando a organização social não recebe, como está acontecendo no Hospital Adão Pereira Nunes,
ela deu prazo de 21 de novembro para romper o contrato. E aí, como fica a população tão necessária? E ainda mais, para concluir, senhor presidente, a lei das organizações sociais define que os gastos de pessoal com as organizações sociais têm que ser levados no limite total de gastos de pessoal do Estado. Isto não vem ocorrendo, porque o Tribunal de Contas da União tinha dado uma decisão em outro estado que gasto de organização social não era computado. Agora, no mês de outubro passado, o Tribunal de Contas da União reviu sua posição para contabilizar as despesas de pessoal das organizações sociais nos gastos do Poder Executivo. Agora a decisão de revisão foi do TCU, pressionado que foi pela Câmara de Deputados. Assim, pois, senhor presidente, esta comissão, que Vossa Excelência fez parte, quando analisou o problema das organizações sociais, nós demos uma diretriz de começar paulatinamente trocar as organizações sociais pelas fundações públicas de direito privado, porque seria mais econômico e a regência da matéria estaria na mão exclusiva do poder público. E até hoje nada disso aconteceu. Senhor presidente, terça-feira seguramente conheceremos esses projetos e aqui estaremos para fazer uma análise profunda, considerando que essa fala de hoje é meramente preventiva, acautelatória. Muito obrigado, senhor presidente.